todos. Bom, para este debate, nós convidamos o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, uma referência nossa de política externa e de integração latino-americana, e o jornalista Beto Almeida, também da Telesul e homem da integração latino-americana, jornalista de grande tradição nos debates e na imprensa de nosso país e de todos os países latino-americanos praticamente. Nós temos também a presença lá do outro lado, no Ministério do Trabalho, do nosso presidente da Fundação, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. Bom, eu gostaria de iniciar, pedindo ao embaixador Samuel Guimarães que nos desse uma ideia do que é realmente a CELAC. Muito obrigado pelo convite para participar dessa videoconferência. Queria dizer que a iniciativa da constituição de uma comunidade dos estados da América Latina e do Caribe é de extrema importância. Pela primeira vez na história, todos os países latino-americanos se reúnem numa organização sem a presença de países desenvolvidos. Isso é um instrumento importante de aproximação entre todos esses estados que estiveram separados historicamente por diversas razões políticas, econômicas, desde a época da colônia, e permite, então, o fortalecimento dos vínculos de cooperação política, econômica, social. E essa iniciativa permitiu também, desde o seu início, a incorporação de Cuba à comunidade latino-americana. Um outro aspecto é que a constituição dessa comunidade é um passo na direção do cumprimento de um dispositivo da Constituição brasileira, que determina que a integração latino-americana, integração, inclusive política, usa a palavra política, econômica, também, cultural. Não, exatamente, política cultural, econômica e social. Econômica, como um dos objetivos da política exterior brasileira. De modo que a participação do Brasil, que, de certa forma, teve a iniciativa desse processo, desde a reunião na Bahia, em Sauípe, se não me engano, a primeira reunião, que depois levou mais tarde à Constituição da CELAC, é o cumprimento do dispositivo constitucional brasileiro. Agora, recentemente, para se ver o alcance desse tipo de iniciativa, os desdobramentos, houve uma reunião entre os países, os ministros da CELAC, com a presença de alguns presidentes, com a China, em Beijing, agora dia 8 e 9 de janeiro, alguns dias atrás, Isso mostra a importância. Significa que ela já está se estendendo, Já está se estendendo e mostra a importância dessa associação como forma de ação internacional. Certamente, muitos países menores da América Latina dificilmente teriam essa oportunidade de interlocução e de estabelecer laços de cooperação com um país das dimensões da China. Agora, Beto Almeida também é do Conselho Editorial da Telesul, que não deixa de ser um início também de integração latino-americana. A Telesul é aquela rede multiestatal, sediada em Caracas, mas que engloba também, e com aquele olhar, o olhar latino-americano sobre a notícia. Roberto, eu gostaria também que você explicasse um pouquinho, primeiro a Telesul e depois a integração que evoluiu até a CELAC, no caso. Bom, primeiramente eu gostaria de saudar essa iniciativa da Universidade e da Fundação Leonel Brizola, saudar o ministro Manuel Dias, presidente da Fundação Leonel Brizola, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, todos os internautas, a você, Leite, dizer que são iniciativas como essa que dão seguimento ao novo mapa político que já surgiu a partir das mudanças políticas que os povos estão empreendendo pelo voto, pela resistência ao neoliberalismo, pela construção de governos independentes, progressistas, soberanos, anti-imperialistas em toda a América Latina, com essa
fase de integração. Aí surgem instrumentos, entre muitos, a Telesur. Por quê? Porque são necessários instrumentos concretos para dar vazão, possibilidades históricas à ideia, ao sonho dos libertadores, aos sonhos bolivarianos, de uma América Latina unida em propósitos de construir uma zona de prosperidade, de justiça social, de paz, e a Telesur é um instrumento que serve para fazer a integração por meio da informação e por meio da cultura, porque todo o jornalismo e os meios de comunicação existentes hoje nas mãos dos que sempre se opuseram a essa integração trabalham para que haja uma permanente desintegração e para que não haja a coordenação. Nós estamos saindo com a CELAC de um processo que eu diria os 100 anos de solidão e abrindo uma nova fase histórica que é para os 100 anos, no mínimo, de cooperação e solidariedade. A Telesur tem obtido um grande sucesso, porque ela deixou de ser, inclusive, uma televisão puramente regional para se transformar numa rede internacional, já com programas em inglês e espanhol. Bom, de qualquer maneira, eu gostaria de ouvir agora o nosso ministro Manuel Dias, tá? E é o presidente da nossa fundação, a quem quero inicialmente cumprimentar também, e perguntar a ele como é que o senhor vê, ministro, essa posição, né, dos trabalhadores, o que é que a CELAC, o que é que esses governos progressistas da América Latina, instalados a partir de 2000, né, com a eleição do presidente Chávez da Venezuela, e depois do presidente Lula no Brasil, os Kirchner na Argentina, o que o senhor sentiu, ministro, para o trabalhador, no que beneficiou o trabalhador, e, no modo geral, as políticas de inclusão social? Eu participei a questão de uns 30 dias na cidade turística do México, lá em Cancún, numa reunião preparatória dos ministros de Trabalho e Emprego da América Latina e do Caribe, reunião preparatória para o encontro de cúpula, que vamos ter agora dia 28, dos chefes de Estado que formam esta congregação. Eu acho que é fundamental que haja permanente contato, o permanente debate entre os países da América Latina para consolidar as posições que são semelhantes no que diz respeito aos trabalhadores da América Latina. E, como disse o Beto aqui anteriormente, as forças do sistema, eles controlam todos os meios de comunicação e eles procuram, claro, ditar as políticas trabalhistas, políticas econômicas, enfim, todas as políticas no sentido de atender ao grande sistema. Nós que formamos aqui na América Latina, especialmente no Brasil, forças que lutam para a mudança do modelo econômico, do avanço nas conquistas dos trabalhadores, é fundamentalmente que a integração da América Latina ela seja um fato concreto, a fim de que nós possamos, através do debate, da solidariedade entre os nossos países, construir um modelo econômico que responda às nossas necessidades, às nossas demandas, e aquilo que é possível, eu creio, curto prazo, médio prazo, mesmo a longo prazo, ser feito para que nós possamos continuar avançando nas políticas públicas que nós estamos implementando hoje no Brasil, de distribuição de renda, de melhora da qualidade do emprego, do aumento real do salário mínimo e da geração de emprego. E é a primeira obrigação dos países de dar aos seus filhos emprego, a fim de que eles possam construir uma sociedade mais igual e mais justa. Muito obrigado, então, ministro Manuel Dias.
Bom, mas a importância da CELAC também, ela se mede, né, pela essa penetração que está havendo agora dessa comunidade de estados, né, da América Latina e do Caribe, em se aproximar do mundo periférico, digamos assim, principalmente da China e da Rússia. E isso já tem se traduzido não só em reuniões, mas, sobretudo, em contratos firmados, né, entre esses grandes gigantes, e que nos trazem grandes benefícios e certamente vai acolchoar aquilo que se funciona até hoje, que é essa crise internacional que se abate sobre os nossos países, principalmente os países em desenvolvimento. Então, embaixador, recentemente a CELAC esteve reunida lá na China, né? Alguns chefes de Estado e a maioria chanceleres, quer dizer, funcionários de alto nível desses países com a China. E parece que ficou lá um compromisso dos chineses de investirem 250 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. O que isso significa em termos concretos assim para os nossos países, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães? Isso é muito importante, porque, digamos, se fôssemos dividir os investimentos em investimentos de infraestrutura e investimentos industriais, digamos. No caso da infraestrutura, a construção da infraestrutura é essencial ao desenvolvimento. Muitos países da América Latina têm uma carga tributária muito reduzida. Muito reduzida. Não dispõe de recursos para grandes obras de infraestrutura. A infraestrutura é a base da integração de uma economia nacional qualquer, da economia regional, portanto, da expansão do comércio e da atividade econômica. Quanto aos investimentos industriais, seria de grande importância, porque nós vemos hoje em dia no mundo uma situação que é uma espécie de uma volta ao passado, né? No passado havia noção de que os países, os estados, os territórios coloniais deveriam produzir produtos primários para abastecer os países industrializados. Então, depois houve um período em que houve a conscientização da importância do desenvolvimento industrial. Aliás, diga-se de passagem, não há classe trabalhadora urbana sem desenvolvimento industrial. Então, de modo que é algo de interesse do Partido Democrático Trabalhista, né? E das forças dos trabalhadores, né? Muito bem. Na área industrial, seria extremamente importante que os investimentos chineses se destinassem à transformação dos produtos primários. Isto é, deixar de exportar apenas minério de ferro para transformar o minério de ferro nos países, no caso o Brasil, e outros países no Peru também, e exportar, inclusive para a China, produtos manufaturados. Então, é extremamente importante que esses investimentos não sejam apenas para construir uma infraestrutura de exportação de produtos primários. Quer dizer, isso é a volta ao passado. Algumas pessoas que acham que não, mas a queda recente dos preços do petróleo, dos preços da soja, do minério demonstra, digamos, a fragilidade de um processo de desenvolvimento econômico que seja baseado na produção primária. Mas isso é algo histórico, isso já sabia há muito tempo, só que voltou com uma força enorme. Essa visão primária, diria, colonial, colonizada, né, da atividade econômica. Então, é muito importante, porque a China tem um grande excedente de capital acumulado, pode fazer os investimentos, mas é preciso que esses investimentos sejam para o verdadeiro desenvolvimento dos países da América Latina. Não apenas um investimento para integrar a América Latina como produtora primária no esquema tradicional.
Mas o Beto Almeida esteve na última reunião da CELAC, que ocorreu em Havana, a segunda reunião, né, a segunda cúpula de chefes de Estado, ele esteve lá. Beto, aquilo que o embaixador acaba de se referir, é o fato de a gente também ter um certo cuidado para que nós não, digamos assim, troquemos, né, de dependência, né, a dependência capitalista para a dependência, digamos assim, periférica, né, dependência da China e da Rússia. Mas a gente percebe também que existe uma grande integração em termos de bloco, para fazer um bloco capaz de competir com os grandes blocos, né? Principalmente o bloco ocidental, que é praticamente unitário hoje, né? Existe hoje o unibloco e o bloco dos periféricos, digamos assim. Qual é a sua apreciação disso, Beto? Primeiro, eu quero ressaltar dramaticamente o alerta do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, sobretudo porque estamos aqui na sede nacional do PDT, onde está marcada, impregnada a alma de Getúlio Vargas. E de Leonel Brizola. E Leonel Brizola, evidentemente. E, evidentemente, que Vargas significou um vigoroso processo de industrialização, de independência, de autonomia e de capacidade nacional produtiva brasileira para que o Brasil saísse daquela posição semicolonial e adentrasse para um protagonismo histórico perante o conjunto das nações. Então, a atualidade desse alerta do embaixador é muito grande, sobretudo porque estamos aqui na sede nacional do PDT, da Fundação Leonel Brizola, porque esse é o ponto, digamos assim. E nós temos avançado em muitas questões. Eu participei realmente da reunião de cúpula, estava em Havana naquele período, quando houve a reunião da CELAC, e se anunciou aí, por exemplo, a inauguração da primeira fase do Porto de Mariel, que significa um desenvolvimento produtivo muito importante para Cuba, com a presença de empresas brasileiras, mas também de investimentos do Estado brasileiro, que serão, evidentemente, pagos no devido tempo, mas que importa uma alavancagem importante para que Cuba também possa ter um salto industrial, um salto produtivo, porque não é apenas um porto, é também uma zona de produção, tem uma planta de biomassa, tem uma planta produtora de embalagens e vidros, tem uma planta mineradora, tem uma ferrovia, tem uma escala de comunicação muito importante. Então, esses são exemplos que nós devemos sempre ficar alerta. Creio que os cubanos cuidaram muito bem de fazer um projeto que alavanca um salto produtivo para Cuba, inserindo-a, graças à CELAC. Por isso a importância estratégica da CELAC perante o mundo é que tanto retira Cuba do isolamento político a que quiseram submeter os Estados Unidos, isso já está mudando agora, de certa forma, mas todo cuidado é pouco. Por quê? Porque sempre há aqueles que querem que o Brasil, por exemplo, retorne a estágios que já superou. Por exemplo, o Brasil, há 50 anos, produzia trilhos, né? Hoje o Brasil está exportando minério para comprar trilhos da China. Essa era uma etapa vencida, né? O Brasil teve uma capacidade de produção de produtos eletrônicos, né? Quando havia o CPQD, tudo isso que foi desativado na era da privataria neoliberal, e que realmente significou um retrocesso produtivo. Com a CELAC, através da integração, por meio dela, nós podemos proporcionar ao conjunto dos países um salto, não apenas de infraestrutura, como alertou o embaixador, mas um salto também produtivo naquilo que importa capacidade de produzir, inclusive para exportar para a China, para a Rússia. Aliás, a Rússia anunciou
o interesse de instalar uma fábrica de aviões no Brasil. Esse é o tipo de investimento importante. Então, eu gostaria de ouvir agora alguma observação do nosso ministro do Trabalho, o doutor Manuel Dias, que como homem de governo, né, e que integra também esses governos progressistas que foi iniciado no Brasil com o presidente Lula e é seguido pela presidente Dilma, agora no seu segundo mandato. Como é que ele vê, né, a partir, claro, do ângulo do Ministério do Trabalho, essa evolução das nossas relações internacionais? Se criou a globalização da economia, mas se esquece de discutir também a globalização da discussão do trabalho, da melhoria da qualidade do trabalho, da melhoria da renda dos trabalhadores, da inclusão dos trabalhadores como peça fundamental na construção da riqueza. Então, nós temos avançado muito nisso, temos construído parcerias, estamos procurando fazer, através destas reuniões, discussões mais profundas, buscando avanços que dê aos trabalhadores a devida importância na construção das riquezas destes países. Então, eu acho que é importante manter esse contato permanente, porque é através do diálogo, através da discussão, que nós vamos construir um país melhor, um país mais justo, um país mais igual, como é do nosso programa partidário. Nós somos um partido trabalhista e que tem profundas ligações com os trabalhadores a partir da liderança e do governo do presidente Vargas. Nós temos toda essa legislação trabalhista, previdenciária, que foi construída durante o seu primeiro e o seu segundo governo. E também pelo governo do presidente João Goulart. Então, eu acho que a nossa participação, a participação do nosso partido no governo do Brasil, defendendo medidas e ações no sentido de ampliar cada vez mais e contra qualquer retração, qualquer diminuição dos direitos trabalhistas, eu creio que é importante, porque com isso permite os avanços que o Brasil tem tido nos últimos anos. Nós estamos fazendo uma videoconferência com a participação do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, do jornalista Beto Almeida e também do presidente da nossa fundação, Leonel Brizola, do PDT, que é o ministro do Trabalho, Dr. Manuel Dias. Essa cúpula da CELAC será a terceira, né, depois da sua fundação no México, há quase 5 anos, mas primeiro foi a instalação da CELAC lá em Caracas, por volta de 2010. Em 2011 já houve a primeira cumbre, né, que é a primeira cúpula de chefe de Estado, que foi no Chile, e mais recentemente em 2014, em janeiro de 2014, sempre em janeiro, houve a segunda cúpula na cidade de Havana, capital de Cuba. E agora vai se dar na capital da Costa Rica, em São José, cujo presidente também preside temporariamente a CELAC. Mas o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, nós sabemos que a CELAC foi uma coisa muito difícil de sair, foi um parto duro, não é? Eu lembro que os nossos diplomatas, inclusive muitos, né, defensores da política externa independente, como o senhor, o Celso Amorim, o nosso ex-chanceler, dizíamos da dificuldade que havia de fazer um organismo que representasse todos os estados latino-americanos, à exceção dos Estados Unidos e do Canadá, que mais pertence ao bloco ocidental europeu e ao próprio bloco americano. Isto foi muito difícil, mas aos poucos a gente vê também que depois da Unasul veio em seguida a CELAC, né? E a CELAC já começa a funcionar com esses acordos, se abrindo, né, para o resto do mundo, o mundo periférico, digamos assim, e com importantes contratos e importantes compromissos. O senhor confia em que essa dinâmica vai continuar? Não, eu acredito que sim. Eu acho que até gostaria de fazer um comentário sobre um aspecto político. A integração é uma palavra. A integração ela se concretiza através de ações, de projetos,
projetos regionais, projetos bilaterais. Naturalmente, por exemplo, a construção de uma ponte, ela se faz normalmente entre dois países. Não é um projeto regional. Pode até ter um financiamento de um terceiro país, né? E assim por diante. Mas há um aspecto político muito importante. É que, de uma forma geral, digamos, a região latino-americana sempre fez parte da área de influência dos Estados Unidos. Inicialmente através da doutrina Monroe, que lá na Liga das Nações, os Estados Unidos fez questão de incluir a doutrina Monroe no pacto que cria a Liga das Nações, né? E sempre foi A doutrina Monroe é aquela que considera os nossos países quintal dos Estados Unidos. Não, mais ou menos. ela não diz isso. Ela diz que na época da independência ela era uma doutrina que procurava evitar a interferência dos países europeus na reconquista das suas antigas colônias. Quer dizer, que a Espanha, inclusive, fez várias iniciativas para reconquistar as suas antigas colônias. Aliás, Dom João VI era um monarca absolutista, né, meu querido? Né? E apoiava a Santa Aliança. Vamos deixar isso claro, né? Nada de ilusões lusitanas, né? Vamos deixar isso claro. Mas, enfim, de toda forma, então você tinha noção de que a América Latina deveria ficar sempre no continente americano, dentro do esquema da ordenação dos Estados americanos, com a presença americana, com a enorme influência americana sobre todos os estados das Américas, né? E uma parte disso, para isso, é necessário estimular a divisão entre os países. É necessário estimular a desinformação, né? Então, por exemplo, tomamos os jornais frequentemente, todas as notícias, a primeira poucas notícias sobre os países da América Latina nos jornais brasileiros, né? Muito poucas. Ou então elas são depreciativas. Elas são no sentido de mostrar que são países instáveis, tumultuados, corruptos, né? Então, o contato entre os chefes de Estado e também a nível dos ministros é muito importante para que eles possam ter uma visão diferente daquilo que está na mídia. Possam, inclusive, sentir melhor o que está acontecendo, senão não tem. Senão não há essa possibilidade. Então, é um aspecto político muito importante. E esse aspecto político condiciona os projetos de integração. Porque se um chefe de Estado acha, levado pela sua mídia local, a que o outro Estado é um Estado tumultuado, à beira da falência, ele não vai incentivar o seu governo a estabelecer qualquer tipo de projeto com aquele outro Estado, né? Então, por isso é necessário esse tipo de contato, é muito importante. Inclusive por isso, para permitir que ocorra a integração, senão não ocorre. A integração não ocorre no ar. Não é falando de integração que ela ocorre, né? Ela ocorre quando o presidente Lula, por exemplo, determinou que o Brasil financiasse, mais do que financiasse, doasse os recursos para a construção da linha de transmissão entre Itaipu e Assunção, né? E isso é integração. Falar que é da integração não é integração. É apenas um desejo importante politicamente, mas não concretiza nada no sentido de integração econômica ou política. Naturalmente, quanto maior o conhecimento, mais fácil é a coordenação política diante de outros temas. E como se posiciona a América Latina diante, digamos, dos grandes disputas internacionais, né? Então é muito importante esse tipo de reunião que aparentemente, às vezes, não resulta imediatamente em nenhum projeto concreto. Imediatamente. Mas, por exemplo, se houvesse a convicção no Brasil
da importância da comunicação, da liberdade de expressão, o Brasil poderia fazer parte da Telesur, como outros estados fazem. Mas é porque não há essa convicção. Porque se houvesse, o Brasil faria parte. Hã? Correto, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Beto Almeida, o presidente do Equador, o Rafael Correa, que é também um inspirador e foi um dos primeiros presidentes da Unasul, ele, em recentes entrevistas, tem se queixado de que esse processo político da integração, essa falta de contatos dos chefes de Estado, que sofreu também alguns baques, né, com a morte do presidente Chaves, depois com a morte do já ex-presidente Kirchner, mas que era também presidente da Unasul. Havia uma preocupação de um contato assim pessoal direto, né? Tinha até uma programação, embaixador, eu lembro, né, que, por exemplo, a Venezuela e a Argentina os presidentes teriam de se encontrar a cada 3 meses, né? Isso parece que está sendo superado com o tempo. Eu não sei qual é a sua observação em torno disso, Roberto. Esse aspecto que o embaixador retoma, porque a integração não se faz em abstrato, ela exige reuniões, contatos, avaliações permanentes. Vale lembrar que o presidente Lula e o presidente Chaves se encontravam a cada 3 meses. Estava no calendário. Ou seja, no passado, o grande desejo dos presidentes era apenas se encontrar com os grandes chefes de estados europeus ou dos Estados Unidos. Isso se inverteu por uma lógica importantíssima. Mas, ao mesmo tempo, esse processo sofre de uma sistemática desinformação produzida por aqueles países que, por meio dos anunciantes, não raros são empresas estatais ou grandes empresas transnacionais ou grandes bancos, que distorcem o noticiário acerca do que realmente ocorre nesse processo de comércio, de economia, de política na América Latina e no Caribe. Por exemplo, financiamentos brasileiros e empresas brasileiras são muito importantes para a construção de obras de infraestrutura, como a ponte sobre o Rio Orinoco, o metrô de Caracas, o linhão de transmissão que permitiu a capital paraguaia ter estabilidade na eletrificação, que não tinha, mesmo o Paraguai sendo sócio de uma das maiores hidrelétricas do mundo, que é um contrassenso, um paradoxo, né? Quer dizer, isso tudo é escondido deliberadamente. Por exemplo, Venezuela, Equador e Bolívia não têm mais analfabetos. Isso é reconhecido pela Unesco. E isso não é notícia aqui no Brasil, porque não há um interesse. Por você ter falado no presidente Correa, vale lembrar que é quem assume, é o Equador quem vai assumir a presidência no próximo período. E já foi anunciado o slogan: uma América Latina sem fome e sem pobreza. Veja bem, em um processo, em um prazo que vai até 2025, se eu não estou enganado. Isso é muito importante porque, enquanto na Europa nós estamos vendo não apenas a perseguição pelo pensamento político distinto, como tem ocorrido na França agora, por delito de opinião, se prendem pessoas e até jornalistas que fazem, por exemplo, algumas críticas a líderes ou a simbologia sionista. São perseguidos. Mas mais do que isso, há uma destruição de direitos. E como o nosso ministro falou aqui, o ministro Manuel Dias, na América Latina, os direitos, via de regra, em geral, estão sendo expandidos, consolidados. A taxa de emprego na Venezuela, taxa de emprego no Equador e também na Bolívia, também na Argentina, estão se expandindo. As trocas comerciais entre Brasil e Argentina melhoraram enormemente, entre Brasil e Venezuela também.
essa cooperação vem acontecendo. Então, quer dizer, a CELAC é apenas um desses instrumentos, eu termino com esse raciocínio. A integração se faz por meio de ferramentas. Por isso que a mídia, aqui no Brasil, sempre tentou criar um clima de desconfiança em relação a ferramentas tipo Banco do Sul, Unasul, Banco dos BRICS, Telesur, inclusive. E a Telesur é muito importante, como assinalava o embaixador, porque ela vem exatamente numa narrativa provando que é possível fazer um outro tipo de jornalismo, que é um jornalismo que se baseia numa narrativa real dos fatos, ou seja, o analfabetismo está sendo superado, né? A cooperação na área de saúde entre Brasil, Cuba e Haiti permitiu, por exemplo, já permite hoje a produção de vacinas a preços muito abaixo dos níveis produzidos pelas transnacionais farmacêuticas, e ajudando ao povo do Haiti, mas também levando essas vacinas para a África. Isso é integração. Mas para isso tem que haver a convicção dos governos, a convicção dos laboratórios estatais do Brasil e de Cuba para levar a vida, salvar a vida de povos na África. Aliás, deixo até aqui assinalado, não perco a oportunidade de falar. Acho que os médicos cubanos que estão na África combatendo o ebola já deram demonstrações suficientes de que mereceriam um prêmio Nobel da Paz e da Vida. Eles merecem. Então, nós estamos nos aproximando do final do nosso programa. Queríamos passar a palavra para o ministro Manuel Dias para as suas observações e também despedidas. No mês que vem, em fevereiro, vamos ter uma reunião de ministros do trabalho da América Latina e do Caribe, em Brasília, para discutir os avanços, trocar experiências e estabelecer parcerias, a fim de que cada vez mais nós possamos incluir no debate mundial e daqui da América Latina os avanços nas conquistas trabalhistas e a consolidação desses avanços, não só mantendo-os, mas melhorando e com grandes desafios que é a qualificação profissional dos trabalhadores, que é a sua inserção cada vez maior nos resultados da riqueza desses países, como agentes principais da construção dessas riquezas. Então, muito obrigado, um abraço ao embaixador Samuel, ao Beto e a nossa fundação se sente muito satisfeita em poder contribuir para a melhoria do debate e o avanço nas discussões em benefício da América Latina e do Brasil. Nós agora passamos a palavra ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães para suas despedidas e também para levantar alguma coisa que a gente não tenha analisado aqui, embaixador. Muito bem. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o ministro Manuel Dias, cumprimentar através dele a Fundação Leonel Brizola e a iniciativa dessa videoconferência. Bem, eu queria dizer que retomar o tema do contato entre os presidentes. Nos regimes presidencialistas, o que o presidente faz é muito simbólico. Se o presidente, me lembro do presidente Collor, quando ele manifestou sua preferência pelo whisky Logan, que ninguém conhecia o whisky Logan, começou a vender o whisky Logan de uma forma extraordinária. Então, por exemplo, agora a decisão da presidenta Dilma de ir à posse do presidente Evo Morales é extremamente importante. Uma questão simbólica. Em vez de ir a Davos, ela decidiu ir à posse do presidente Evo Morales, tão denegrido pela nossos meios de comunicação da América Latina em geral, a grande mídia, né? Então, digamos, o contato entre os presidentes é extremamente importante. Às vezes nada resulta no momento, mas quando a presidenta vai à Bolívia, ela está transmitindo o sinal seguinte: a Bolívia é importante para o Brasil. Senhores empresários, invistam na Bolívia, sem dizer. Né?
E os ministros todos, no regime presidencialista, naturalmente, eles procuram verificar qual é a orientação do governo. Então, eles passam a dar prioridade de acordo com as atitudes simbólicas, muitas vezes. E para lhe dar só um pequeno exemplo, uma vez tive o trabalho de ver quantas vezes o presidente da França se reunia com a chanceler da Alemanha. Num determinado ano, alguns anos atrás, deu uma média de uma vez a cada 15 dias. Pois é. Então, isso é muito importante para conversar, saber como é que é a situação política de fato. Quer dizer, a presidenta, nossa, se ela conversa com a presidenta Cristina, se ela vai à Argentina, ela demonstra primeiro o apreço, dá uma manifestação simbólica, e vice-versa, a presidenta vir aqui, ao nosso convite, para conhecer qual é a verdadeira situação dos países. Porque, senão, as informações se tornam muito limitadas para tomar decisões em termos de cooperação. Não, correto. E é essa cooperação que constrói a integração. Porque a Argentina agora está fornecendo, nesse calor, oferecendo energia para nós. Nesse momento. Na época do calor do ano passado, pois nós estávamos fornecendo para eles. Pois né? Né? Não, então, digamos, essas são as questões concretas. Então, esse tipo de organização, esse tipo de instituição, como o CELAC, ela permite, ela gera a ocasião para essas reuniões, que às vezes sozinhas não ocorrem. Né? Compreende? Então é muito importante. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar dessa videoconferência e cumprimentar a Fundação, agradecer o convite do Leite Filho para sempre participar. Embaixador. Muito obrigado. Então, agora, o Beto Almeida, que é um homem essencialmente de comunicação, e é um velho lutador, né, por essa integração não só política, social, econômica, diplomática, mas midiática, principalmente. Eu lembro aqui, Leite, umas coisinhas. Por exemplo, poucas pessoas podem se dar conta de que hoje a hidrelétrica de Guri, no sul da Venezuela, é que abastece o norte do Brasil. A mídia, essa mídia que o embaixador falava, que tenta sempre ter uma posição negativa acerca da integração, dizia que o ex-presidente Chaves queria invadir a Amazônia brasileira. Já está invadindo através de energia que gera progresso, eletrificação, industrialização, através da cooperação dos programas de saúde na fronteira. Por exemplo, há muitos brasileiros que moram perto da fronteira da Bolívia, que atravessam a fronteira para ter acesso aos atendimentos de saúde dos médicos cubanos na Bolívia. Bom, agora, como os médicos cubanos já estão no Brasil, você tem outras alternativas. Mas eu dou um outro exemplo. A Bolívia é um país de uma extrema capacidade potencial de gás, né, energético, né? Mas não tem fábrica de fogões na Bolívia. Os empresários brasileiros podem pensar em investir por aí. Está sendo pensado uma linha de trem bioceânica, né, que atravessa todo o continente. Então, quer dizer, isso tudo, por detrás disso tudo, tem uma mensagem informativa, midiática, simbologia política da integração, que se tenta paralisar. Por que paralisar? Porque se tenta uma paralisia produtiva dessa região, e a CELAC é uma resposta conjunta das nações em favor de uma integração que permita uma dinamização produtiva, de cooperação e de sair da dependência daqueles países que tradicionalmente controlaram os destinos da região latino-americana. Muito obrigado, Leite. Saudações ao ministro Manuel Dias. Parabéns à Fundação Leonel Brizola. Nós agradecemos também a participação do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, do jornalista Beto Almeida e do ministro Manuel Dias, presidente da nossa Fundação Leonel Brizola, que está organizando este evento como preparação para a terceira cúpula de chefes de Estado da CELAC,
Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a realizar-se no dia 29 em São José, da Costa Rica.